Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do EixoCast, o podcast da empresa no Eixo. Eu sou Vinícius Noble e você está aqui para falar hoje sobre equipes energizadas. Olha só, empresas não crescem, quem cresce são as pessoas. Você já parou para pensar nisso? Que o sucesso do seu negócio depende diretamente da energia e da motivação das pessoas? Hoje vamos mergulhar fundo na importância das equipes energizadas, entender as mudanças históricas nas fontes de motivação e descobrir como líderes podem, de fato, construir ambientes onde as pessoas sintam-se vivas e produtivas. Porque equipes motivadas não são apenas felizes, elas são poderosas. Bom, solta a vinheta e na volta vamos destrinchar esse tema aqui. Bom, e para a gente falar um pouquinho de equipes energizadas, estou aqui com a minha companheira de sempre, a minha parceira aqui do EixoCast, a Andréa Justo. Olá, Andréa, tudo bem? Oi, Vini, tudo bom? Tudo jóia, tudo maravilhoso. E vamos continuar aqui nossa saga de falar sobre cultura, sobre equipe, sobre liderança. E o tema de hoje é bacana. A gente estava trocando mensagens da pauta aqui, falamos, a mulher já leu todos os livros que a gente vai comentar aqui, mas a gente já vai entrar aqui nisso daqui, porque antes, Andréia, temos que pedir para os caras aqui todos curtirem esse vídeo e se inscreverem no nosso canal. Né? Então, assim, olha, a gente está crescendo o canal vem aí tendo resultados bacanas. Então, assim, ó, cabe a você aproveitar esse momento que eu estou aqui dando uma enrolada e se inscrever. Aproveita agora. Se você não gostar depois do final, você discute, mas eu tenho certeza que você não vai discutir. Tá? O assunto vai ser bacana. Então, se inscreve e curte aí esse vídeo, né, Andréa? É isso aí, não esquece de compartilhar com quem você sabe que está precisando desse conteúdo. Então, ajuda os seus amigos, os seus pares a também estarem preparados para manterem as suas equipes energizadas e alcançarem o sucesso. Eu tenho uma amiga que fala assim, pô, Vini, eu não mando, eu queria mandar pro meu chefe. Mas eu, assim, vocês falam tantas coisas assim que ele vai vestir a carapuça que eu fico assim com medo de eu dar uma indireta para ele, ó, assiste esse vídeo aqui e tal. Olha, então vou dar a dica assim para vocês. Fala assim, eu estou ajudando um canal de uns amigos aqui, ó, curtam aí o vídeo. Aí ele vai, como quem não quer nada vai curtir, e ele acaba vendo o vídeo também e acaba escutando um pouco das coisas que a gente fala aqui. Fica a É. dica. Ótima dica, Vini. É, isso aí. Bom, Andréia, vamos lá, né? É, eu introduzi aqui dizendo assim que empresas não crescem, quem cresce são as pessoas que fazem, né? As equipes que fazem a empresa crescer. Porque uma empresa sozinha, vazia lá, não acontece nada, né? Se tiver lá tudo parado, os escritórios vazios, nada acontece. Tem que ter gente trabalhando, fazendo, acontecendo para uma empresa crescer. Me diga aí, por que as equipes, então, são o coração, o core do sucesso empresarial? Então, Vini, tem um livro que eu gosto muito. ah, Como você diz, eu trago ele na minha mochila, que é os 5 desafios de uma equipe ou das equipes. Está até Então, marcado ali, tem até um post-it marcando ali alguma sim, coisa, alguma. fora os rabiscos, porque eu sou da geração ainda que gosta de rabiscar no livro. Então, gosto ali de ficar fazendo as minhas anotações. E esse livro que fala dos 5 desafios de uma equipe, ele fala muito, e assim, ele é um livro muito gostoso de ler, porque ele vem contando uma história. E daí é uma gestora que chega na empresa e ela começa a se identificar, se deparar com algumas das disfunções que são tratadas nesse livro, e daí ela vai fazendo algumas dinâmicas com o time. Então, assim, o Lencioni, que é quem escreveu esse livro, então ele traz uma pirâmide. Eu gosto muito dessa visão que ele traz, né? Nessa pirâmide tem essas 5 disfunções que a gente encontra dentro das organizações, e daí é importante quem está ouvindo a gente aqui para começar a pensar como é que está a sua equipe, como é que está a sua liderança. Essas disfunções elas acontecem ou não dentro da empresa? Porque isso vai te dificultar, vai te impedir de alcançar os objetivos. Então, a base da pirâmide, e eu sempre digo que essa é a disfunção mais importante de todas, porque ela realmente é a base para todo o resto, para a gente resolver todo o resto.
Então, o primeiro ponto que ele traz que é a ausência de confiança. Então, se Hum. não existe confiança da equipe no gestor, do gestor na equipe, então, se não existe esse clima, essa cultura de confiança, certamente as pessoas vão esconder suas fraquezas, elas não vão dizer que elas erraram, elas não vão falar não consigo fazer, porque não existe um vínculo de confiança. As pessoas têm muita dificuldade em mostrar essa vulnerabilidade, em dar abertura para receber ajuda. Então, assim, é muito difícil você conseguir conquistar resultados se não existe a confiança entre os membros da sua equipe. Não vai ter colaboração, não vai ter nada, porque as pessoas se fecham para se proteger. Então, esse é o primeiro, e eu digo que é a disfunção mais crítica que a gente precisa resolver rapidamente. E isso, líder que está aqui ouvindo a gente, parte de você, parte da sua liderança. Se vocês não tiverem não derem essa abertura para receber feedbacks, para dar feedbacks, se mostrarem vulneráveis, contando as suas histórias, então a sua equipe não vai se sentir confortável em contar suas fragilidades. Eu estava vendo, aproveitando o gancho aqui, André, estava vendo um livro, estava pesquisando para montar outros roteiros aqui, e estava vendo sobre a vulnerabilidade, a importância que tem a vulnerabilidade, né? Acho que já passou o tempo do super-homem, né? A gente tão cascudo que ninguém chega, aquele chefe de porta fechada, aquele chefe que passa, que não dá nem bom dia para ninguém no corredor, que não tem essa abertura, né? As pessoas acabam não confiando. Parece que é um chefe tão assim distante que acaba que ele não faz parte do time praticamente. Ele vira quase que só um cobrador ali de tarefas, né? Só impondo a perfeição. Vamos lá, vamos dar mais, vistam a camisa, vamos lá. Quer dizer, acho que como qualquer time, né? Qualquer time, seja um time de esporte, seja um time. Eu li também alguns livros que falam de times da liderança militar, o pessoal usa muito, né? Os livros americanos sempre tem um general, alguém que escreve um livro e conta como é que foi em alguma guerra. E aí a confiança é importante, né? Porque numa guerra, vamos pensar assim, claro que não é um bom exemplo, mas numa guerra você está sempre com as costas aqui a perigo, né? Você tem que confiar no teu colega que as tuas costas vão ser guardadas, né? Na tua retaguarda. Na empresa, claro, não se compara com uma guerra, nem é bom de causar analogia de guerra, mas é preciso confiar que as tuas costas estão bem guardadas, né? É. Que, poxa, assim, eu posso errar aqui, mas se eu cair, alguém vai me levantar, não vai tripudiar em cima de mim, alguém vai dar a mão, alguém vai sustentar isso daqui como um time, né? É. E assim, né? Tendo essa confiança, a gente vai resolver as outras disfunções. E agora eu vou falar da segunda disfunção que é tratada no livro, que é o medo do conflito. Então, se eu não tenho confiança, por que que eu vou gerar conflito? Porque eu tenho o meu telhado de vidro e eu serei exposto. Então, as equipes, quando tem essa disfunção no time, elas vão fugir de discussões produtivas, elas vão fugir de questões que são cruciais para alcançar o resultado. Então, elas vão colocando as coisas para baixo do tapete. Ah, não, eu vi, deixa, porque se eu trouxer isso, se eu conflitar com o Vinícius pode trazer alguma coisa que eu fiz que não gerou resultado, então a gente deixa quieto, a gente vai levando as coisas do jeito que são. E com isso a gente passa a ter reuniões superficiais, eu vou falar de resultado, não está atingindo o resultado, fica todo mundo lá, ninguém vai confrontar ninguém, porque, de novo, meu telhado é de vidro, não existe confiança, daí a gente foge de apontar e de conflitar e gerar confronto, que a gente precisa entender que dentro de uma organização é necessário que a gente gere confronto. Só a partir do confronto a gente vai tomar as melhores decisões, né? Então, quando a gente cria esse ambiente de falsa harmonia, isso não é saudável para a organização. Então, não vai haver honestidade, a gente vai estar maquiando as informações só para ficar todo mundo feliz, todo mundo contente, então a falsa harmonia impera. E como é que existe isso nas empresas, né? A gente visita muito cliente, muita empresa, etc. E você chega lá assim, mas por que que não foi discutido isso? Por que que não colocou isso na mesa para a gente poder achar uma solução? Não, não é a hora, não, veja bem.
principalmente liderança média, né? Liderança média nunca quer levar problema para ninguém, não, tá tudo maravilhoso, ninguém está errando, tá tudo acontecendo. E o problema é que a organização, a empresa não vai para frente, né? A gente fica cuidando muito disso. Nossa cultura latina aqui, ela preza muito por isso, mas a gente passa um pouquinho do ponto. É claro, ninguém aqui, não é o conflito pelo conflito, a gente só quebrar o pau por quebrar o pau, né? A gente criar é a gente conflitar uma informação em busca de um resultado melhor. Sem levar para o pessoal, porque eu confio que o cara está dizendo, olha, você não entregou o que tinha que entregar, a tua meta no prazo, por isso que a gente não conseguiu entregar esse pedido, ou entregar esse projeto, ou entregar esse objetivo estratégico. Eu estou te cobrando e conflitando a sua entrega, não é porque eu não gosto de você, não é porque eu sou teu inimigo, não é porque eu quero ter o mal, eu quero te expor aqui. Claro, tem que usar uma comunicação boa, mas é importante eu dizer assim, cara, você precisa entregar, porque a gente precisa entregar tal coisa, para a empresa bater meta, para a empresa chegar no objetivo. E isso só com a confiança. Então, acho que um anda com o outro, né, Andréia? Não tem como a gente tirar essas coisas, desconectar. E como eu disse, a confiança ela vai ser a base para tudo, Vini. Se não houver confiança, a gente não vai confrontar, a gente não vai conflitar. E, de novo, a gente conflita ideias, a gente não conflita pessoas, não é nada pessoal. Eu tenho um objetivo maior, que é o objetivo da empresa, é o resultado da organização. Então, não pode haver melindres quando a gente entra numa situação de confronto mesmo. E não é confronto de eu quero me mostrar mais capaz do que você, não é isso. É para a gente discutir e chegar numa solução que seja adequada. E é E claro, se não está entregando, alguém não está entregando de forma consistente, vai parecer que é uma perseguição. Mas aí não é a perseguição o problema, a questão é a falta de entrega de forma consistente. é Né? isso. Então, aí a coisa não é que a outra pessoa te deixou em maus lençóis perante as lideranças, ou os demais, ao chefe, etc. É você que não está entregando, que está provocando isso. E cabe à organização, à cultura, ser forte o suficiente para poder aceitar esse tipo de conflito, de confronto de ideias, de confronto de objetivos para chegar longe. Muito bom. Muito E bom. vem a terceira disfunção que ele trata no livro, Vini, que é a falta de comprometimento. Então, não tenho confiança, não debato, não confronto nada, eu vou me comprometer com o quê? Se a gente não discute, se a gente não debate, então não vai ter comprometimento da equipe. Até porque a gente não debateu, então a clareza ela fica ali meio duvidosa, né? Então a gente, quando essa disfunção está acontecendo, então é comum a gente ter ambiguidade de definição de metas e decisões. Então, cada um sai atirando para o seu lado, baseado no seu entendimento das coisas. Quem nunca aqui entrou num projeto e achou que tinha entendido tudo, quando viu, estava fazendo uma entrega que não tinha nada a ver com o objetivo traçado do projeto? Não perguntou por quê, criatura, mas não perguntei porque eu achei que eu tinha entendido. Então, de novo, a gente vai fugir dos debates, vai fugir do conflito, vai fugir dessas discussões. Então, os membros, quando a gente tem essa discussão, os membros da equipe têm dificuldade em assumir a sua responsabilidade. Então, É assim, sempre aquela história, né, do fiz o que me mandaram, nem sei, era para tal coisa. Não, mandaram eu fazer isso daqui, fiz. Eu não me comprometi com o objetivo, me comprometi com a tarefa. é, o que Né? é péssimo, né? E daí eu sempre digo, a culpa é minha, eu coloco ela em quem eu quiser, né? Então, a minha É, parte eu fiz. Quem nunca ouviu isso em reunião? A minha parte eu fiz. Ah, foi o Vinícius que não pegou o que ele tinha que fazer, ou foi o Vinícius que não me explicou direito. Então, mas eu fiz, é o que o Vini disse. Eu fiz o que me pediram. é. E Ah, isso é muito comum. Eu já fui em reunião assim grande que estava lá, diretor de comercial, diretor de produção, diretor de logística, também todos os diretores. Aí, olha, tem cliente reclamando que está atrasado um pedido há 30 dias. Tá lá. Aí o comercial fala: eu vendi, tirei pedido, bati meta, já recebi até a comissão, já até gastei a uhum. comissão disso aqui. Né? E o cliente agora me liga para reclamar. Está jogando em cima da produção que não entrega.
Pô, a produção não conseguiu, não conseguiu produzir para entregar. Claro, se você olhar dessa forma, tão estanque, tão por silos, realmente, o cara vendeu, não quero nem saber. Mas em termos de empresa, a empresa está mal. Porque ela pagou comissão, ou seja, dando louvor para alguém, né? Então o cara do comercial está lá na reunião, levando tapinha nas costas, muito bem, parabéns, bateram meta de venda, só que a empresa não entrega, é capaz de pagar multa, capaz de perder o cliente, etc. Então, assim, quando eu crio essa cultura que você falou, que ela, cada um no seu papel, não tem uma responsabilidade do todo, assim, esse é o pior dos mundos, né? Porque é como se tivessem pequenos mundos separados dentro da mesma empresa, né? Então, é. E quantas organizações a gente vê isso acontecendo, né, Vini? Onde no final do dia, quem deveria ser a pessoa que está feliz com as coisas é o cliente, esse a gente deixa em segundo plano. A gente já É. falou bastante um pouquinho aqui de satisfação do cliente, foco no cliente, porque é o cara que a gente tem que atender, não é o meu departamento, não é o resultado do departamento do Vini, é o cliente satisfeito, feliz com a entrega, com o produto que ele comprou, com o serviço que ele contratou. Então a Quem gente nunca viu aquela eterna briga do marketing com o comercial? A clássica. Não vem leads bons, não vem contatos bons para a gente poder trabalhar, para a gente poder vender. E aí o marketing rebate lá dizendo: não, os leads são bons. Qual os leads que não são bons aqui? Vocês que não estão vendendo. Esse conflito é um conflito positivo. sim. É um conflito que nós estamos melhorando. Se o meu lead que eu entreguei, o marketing entregou, não é bom, me mostra, nós vamos chegar aqui e eu vou melhorar. Agora, se eu te provar que o lead é bom e você não vendeu, você tem que melhorar aí. Esse é o conflito, claro. Dependendo das pessoas, isso pode ser ríspido ali. A gente não quer uma linguagem violenta nisso aqui, mas a gente quer que esse conflito ele apareça. Porque, caso contrário, usando esse exemplo que eu acabei de dar, tá lá o marketing gerando leads para a equipe comercial sem saber, não quero saber, geramos 50 leads aqui. Uhum. Aqui se foi vendido, se não foi vendido, se eram bons, se não eram bons, eu não sei. O outro lado recebe, não vende, também não quer conflito com o outro lado, não vai lá reclamar, pô, isso aqui tal. Então, esse é o tipo de cultura que a gente não quer, né? E tudo isso tem a ver com a quarta disfunção, que é a fuga da responsabilidade, que é o baixo accountability, a prestação de contas. Então, os membros da equipe eles fogem em ficar fazendo cobrança uns aos outros, tanto com relação a comportamentos quanto ao desempenho. Então, quando você chega na empresa e percebe que a liderança centraliza a cobrança, então, assim, eu não posso cobrar do meu par porque existe uma hierarquia aqui, e se eu cobrar do cara, isso vai ser ofensivo. Ou falta um acompanhamento sobre essas responsabilidades. A equipe relaxa e fala: tudo bem, mês que vem a gente recupera. Então, tem desempenho medíocre e ninguém está atuando em cima de corrigir a causa raiz. Então, esses são sinais de que existe essa disfunção com relação à fuga de responsabilidade por parte da equipe. Então, tem tudo a ver com o que o Tudo Vini. a Com o que ver. o Vini eu já vivi em projetos onde tu falou de marketing comercial, mas eu vou falar de comercial, está sempre no meio desses enroscos, mas comercial e manufatura. Então, a comercial não estava vendendo forecast e manufatura estava sendo cobrada por aumentar a capacidade, a ocupação da fábrica. O diretor da fábrica falou: beleza, eu posso aumentar. A gente abarrota os estoques ou a gente desliga as pessoas e eu vou ficar com a minha capacidade dentro da meta. Mas a hora que vocês começarem a vender, aí eu não vou ter como responder com a velocidade que o mercado espera. Então, assim, cada um estava olhando o seu indicador, a sua meta e não pensando no resultado do todo. E o comercial fugia da responsabilidade de ter que cumprir com o forecasting ou de ter que prestar conta por não Andréia, atendimento. Oi, oi, Andréia, oi, tu travou. acho que, bom, internet tem disso. Bom, caiu a internet nossa aqui, acontece, gravando
aqui ao vivo. Enfim, mas você estava falando, Andréia, de um projeto que você participou, que tinha manufatura. Então, Conta aí, vamos volta de lá. novo e conta de Então, o novo para a gente projeto, o aí. objetivo do projeto era aumentar a ocupação da fábrica. Então, como é que a gente planeja a ocupação da fábrica? Baseado no que está planejado no forecast de venda e na minha capacidade produtiva. E a gente precisava reduzir isso. E o diretor do industrial dessa empresa, ele falou, beleza, para mim é muito fácil resolver isso. É só ou eu abarroto os meus estoques de material pronto, ou eu demito as pessoas. Então, para mim, a solução é muito fácil. Mas no momento que vocês começarem a cumprir o forecasting de venda, aí eu não vou ter a velocidade que vocês esperam que eu tenha para produzir o que vocês estão vendendo. Então, por que eu trouxe essa história, né? Porque, na verdade, a gente estava ali com essa falta de responsabilização do comercial e o comercial colocando pressão lá e por vezes, o comercial dizia: vocês estão fazendo o que eu não estou vendendo. Daí entra outra situação, né? Entra no conflito, mas eu estou fazendo o que tu não está vendendo ou tu está vendendo o que eu não estou fazendo? Porque para isso que existe um forecasting, por isso que as áreas precisam se conversar e precisa ter essa cobrança, né? Então, na verdade, ali a questão era o comercial que não estava vendendo o que ele tinha planejado vender e a gente estava pensando só no quadradinho ali da manufatura que resolver aquele problema que ia trazer outros problemas, né? Então, essa questão da gente não fazer essa prestação de contas, a gente de uma forma mais holística, né? Não dessa forma de feudos que o Vinícius sempre fala. A gente tem que pensar no cliente lá no ponto. Não adianta eu pensar que o vendas vendeu, que manufatura produziu, se as coisas não se conectam. Então, isso é uma disfunção que a gente vê muito nas empresas, essa falta de responsabilidade. E daí a gente vai para o. Tá É. bom, E claro. aí, pegando só Aham. esse gancho que você falou, que eu falo muito de feudo, né? Mas a gente vê que cada vez mais, é assunto para um outro podcast, um outro episódio para a gente falar disso, desses modelos de organização de estrutura empresarial, né? Quando a gente cria muito departamentalizado, automaticamente vem todos esses problemas que a gente está falando aqui, né? Um entrega, o outro não, não se conversa, são mundos separados. E hoje a gente fala tanto de equipes multidisciplinares, de equipes de equipes projetizadas, equipes squads, e enfim, existem tantos Uhum. modelos, e até Fabris, né? Eu tenho lido bastante sobre empresas chinesas que executam essas coisas em outros modelos. Enfim, é um assunto para um outro episódio, mas a gente departamentalizar demais traz Isso automaticamente aí. todos esses E problemas aí daí que você está tudo citando. isso vai culminar na última disfunção, que é a gente não cuidar do resultado coletivo. Né? Então, os membros vão priorizar sempre suas metas pessoais e não vão dar muita atenção para o resultado coletivo da equipe e da organização. Então, aquilo que o diretor lá de manufatura falou: beleza, eu resolvo esse problema, muito fácil, mas para a empresa isso não vai ser bom. Então, a gente vê muitas organizações olhando só o seu, eu estou sendo cobrado para isso mesmo, então eu vou fazer depois eu posso compartilhar a responsabilidade com quem forçou essa tomada de decisão. Então, quais são os sinais que a gente tem quando a gente percebe essa disfunção? E, assim, na verdade, ela acaba sendo resultante de todas as outras disfunções, né? Se eu não tenho nenhum desses níveis anteriores Sim, dessa sim. pirâmide do Lencioni, eu vou certamente ter problema com o resultado. Então, eu vou ter ênfase excessiva em status pessoal ou no departamento. O meu departamento vendeu. Eu fiz a minha parte. Quem nunca, né, Vini? Ouviu isso? Eu vendi, você que não está entregando, Oh, você que não está fazendo. Ou eu entreguei os leads, você que não está conseguindo fechar negócio. Os resultados da organização, eles não é. evoluem, a gente não chega nas metas globais, então fica parado ali, crescendo, andando de lado, e a gente tem baixo alinhamento do que cada um está fazendo com essa visão estratégica. Então, isso aí são sinais que, se a sua empresa tiver essa disfunção, você já vai se ligar que tem coisas aí que precisam serem resolvidas. Mas sempre lembrando que tudo começa pela base, que é a confiança.
A partir do momento que eu tenho confiança, a gente certamente vai criar equipes mais engajadas, equipes mais produtivas e equipes de fato, né? Não um grupinho de gente aqui, um grupinho de gente lá, que não está olhando o resultado do todo. E o líder é o cara que resolve isso, né? Ele é a figura central. Ele tem que estar enxergando, ele não pode estar provocando isso. Eu já tive líder que provocava isso. Eu trabalhei numa empresa, eu tinha um objetivo que era levar todo o desenvolvimento da companhia Uhum. para a China, offshore, imagina lá, né? Com fuso trocado. E ele deu uma meta para os projetos. Eu quero que entregue todos os projetos esse ano ainda. Ou seja, todo mundo querendo desenvolvedor, falando de desenvolvimento, né, de software, todo mundo querendo desenvolvedor ali do lado para poder agilizar ali, e eu tendo que migrar todo mundo. A minha meta era o contrário da deles, né? Eu preciso deixar isso aqui um pouquinho mais lá do outro lado do mundo, tem que mandar, volta no dia seguinte, se der erro, volta para lá de novo. Então, todo mundo me xingava. Ou seja, o líder provocou, ele nos afastou, né? Me deu uma meta e deu Sim, outra meta aí para a os gente vê projetos, né? muito. E assim, né, a líder Vini, a gente tem falado com bastante frequência dessa questão dessa liderança inspiradora, dessa liderança pelo exemplo. Então, precisa começar. Não adianta você esperar um time que esteja engajado, um time que esteja energizado, se você está caminhando para o lado contrário disso. Então, precisa estar tudo alinhado. E, Vini, deixa eu te perguntar uma coisa. Por que, que você acha que ainda existem líderes que subestimam o impacto da motivação das equipes no resultado das empresas? Então, eu acho que tem muito líder com a cabeça ainda no tempo da administração científica. Tudo é mundo robozinho, só faz isso aqui, conversa para lá, e assim, eles ignoram esse fator cultura, fator humano, fator das pessoas, né? Então, acho que por isso que muitos deles até, eu fico vendo, tô assistindo a novela das 8, a antiga, porque eu peguei, eu não vejo novela faz uns 20 anos, mas saiu uma novela que eu vi quando eu era pequeno. E eu assisti os primeiros capítulos, comparando, só por diversão. E tem um líder lá que ele não cumprimenta ninguém. Quem assiste novela aí, põe aí embaixo, vale tudo aqui, ó. Escreve aí embaixo aí, ó, nos comentários aí, vale tudo. Tem um líder lá que ele passa para as secretárias e não fala nem bom dia para elas. E ele vem com um assessor e quando elas dão bom dia para ele, ele fala assim, assessor, diga para elas que eu não dou bom dia para ninguém. Ele nem para dizer isso para elas direto, ele fala para o assessor para dizer isso para ela. Então, assim, eles não consideram esse fator humano. E aí, algumas coisas, né? Primeiro, modelos antigos. Eu sempre falo que departamentalização em excesso vai causar tudo que você falou aqui. Né? Então, assim, departamentalizar é apartar. Setor é seccionar a empresa, separa as pessoas. E aí eu tô reclamando, alguém do RH que está aqui assistindo pode me criticar, mas vista uma camisa, nossa, olhar de dono. Não é isso que se pede? Ou seja, eu ponho cada um dentro de um departamento separado, que tem um líder intermediário, um gatekeeper, que está defendendo o seu peixe, na verdade. Não quer levar problema para cima, como você falou, não quer conflitar com ninguém. Ele está no meio do caminho, ele tem uma caneta média, nem é uma canetona, que ele bate na mesa com ela. Entendedores entenderão. E também, né? Então, ele tem uma caneta média e ele fica ali todo cheio de problema com isso. Então, esse líder não ajuda isso. Então, eu tenho os líderes, os grandes líderes, né, os empresários, quem tá puxando isso aqui, tem que entender isso daqui, né? Tem que entender que modelos eu posso usar, como que eu faço a cultura de confiança chegar. Eles ignoram isso, muitos, que está acontecendo. Tudo que nós falamos aqui numa empresa é alguém que pensa que as pessoas são robôs. Olha, é só você produzir, é Está só você escrito no entregar, é só você procedimento, é só cobrar, tu ir lá e tudo está fazer. funcionando certinho. Está escrito no É. procedimento, cada um no seu. Só que a empresa dele, a produção que você falou, o chefe de produção ali, o diretor de produção, ele faz uma festa de final de ano para a equipe dele, separada, e lá eles vão xingar a equipe comercial nesse final de ano, dizendo, rapaz, esse ano foi duro, hein, cara? Esse pessoal aí só colocou
a gente enrobada. Então, assim, a gente precisa agrupar isso. Então, tem líder que ainda não entende esse fator humano, não entende que são as pessoas que crescem em empresa. Eu comecei a abrir o episódio dizendo isso. Não é, isso aqui não é um computador que eu ponho as pecinhas aqui, elas vão funcionar. Todo mundo gostaria que fosse assim. Todo mundo busca, não, eu quero mapear todos os processos, que fosse redondinho, que ninguém erre, que nada aconteça. Mas o mundo não é assim. Esse é um mapa. Eu posso desenhar um mapa para você lindo. A gente chama mapa de processo. Quantos a gente já não fez, né, André, por aí? Mapa de processo. Aquele é um mapa, só que no mapa não diz os buracos que tem na via, não diz as curvas que estão fechadas, não diz as coisas que estão no meio do caminho. Então, assim, eu preciso levar em consideração esse fator humano. As pessoas têm a sua própria cultura. Claro, ninguém vai querer ser exposto da maneira que for exposto isso dentro de uma empresa. Isso faz toda a diferença. Se a pessoa vai se sentir confortável em, ok, não, vamos entregar, vamos melhorar, vamos fazer esse alinhamento. Quantas reuniões de alinhamento? Tem que fazer uma reunião de alinhamento com outro departamento. Putz, né? Não tem isso. Então, assim, por quê? Porque está desalinhado o tempo todo desalinhado. Então, assim, eu tenho que ter essa cultura e levar em consideração a cultura das pessoas e criar essa confiança de que esta reunião que nós estamos discutindo aqui, o forecast aqui, não é para expor o outro, não é a guerra. Se tiver um futebolzinho no final do ano lá entre o time do comercial e da produção, os caras vão quebrar a perna um do outro. Não é isso, não é essa rivalidade. É a gente discutir para achar como a gente se ajuda. Porque, de fato, o que a gente quer? Uma empresa no eixo, uma empresa rodando, entregando para o cliente um valor e fazendo com que todo mundo que está trabalhando embaixo esteja bem. Que é o que nós estamos falando aqui. Essa falta de confiança, esse problema, ninguém é responsável por nada, isso não é bom para ninguém. Então, assim, o cliente está percebendo isso, a empresa não está tendo o resultado que quer e as pessoas estão trabalhando de uma forma que não é a que elas querem ali, não estão motivadas, energizadas para poder trabalhar É. o E tempo o que que todo. tu Eu acho acha que é que por aí, André. realmente motiva as pessoas nos dias de hoje? Então agora vamos para um outro livro também. A gente estava trocando as mensagens para montar o roteiro, né? Que é este livro aqui, o Motivação 3.0, do Daniel Pink. Livraço, gostei bastante de ter lido ele. Fiz um curso, o instrutor indicou, então quando vocês fizerem curso, sempre vão aí nas indicações de leitura, porque geralmente elas são boas, né? Então, aqui, a motivação 3.0, ele traz assim: o mundo mudou. Falar isso é chover no molhado, é mundo VUCA, é mundo lá, 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 não é. Mas que o mundo é diferente, é diferente. Já falei aqui em outro episódio, pegue uma foto sua de 10 anos atrás. André, sabia que eu sou daqueles que fala, até pouco tempo atrás, eu falava 10 anos atrás, eu achava que era 1990 e pouco? Isso Aham, foi uns 10 anos atrás, lá por 98. sim. Já, pô, o tempo passa, Já né? faz quase 30. O Já tempo faz quase passa. 30, Vini, Agora, agora já, 98. agora já, eu já mudei isso, mas muito tempo assim na minha cabeça, uns Uhum. 10 anos atrás, lá em 90 e pouco foi isso. Mas enfim, né? O mundo muda. Se pegar uma foto do jovem Vinícius lá nos anos 2000, 99, fazendo projetos para o bug do milênio, aquilo tudo, pega uma foto de lá e olha para cá, são pessoas diferentes, num mundo diferente, com contextos diferentes. Ou seja, aquilo que me motivava lá atrás não me motiva hoje. Mas você mudou, Vinícius, você é um cara hoje mais experiente. Sim, mas o pessoal da minha idade lá atrás, hoje, se motiva por outras coisas, completamente diferente, né? Então, assim, ninguém vai se motivar, por exemplo, tá no ambiente que você aqui nos descreveu, ali que o livro anterior estava comentando, né? Putz, não tem, assim, não tem um resultado pleno, as pessoas não têm responsabilidade. Apesar de parecer bom, isso as pessoas não querem, as pessoas querem trabalhar num lugar que tenha resultado, que elas possam ir para frente, né? Então, o Daniel Pink aqui, ele traz 3 fatores de motivação, 3 drivers, né? 3 coisas que direcionam atualmente as pessoas. Bom, não é mais só salário e estabilidade. Isso durante muitos anos
assim, no tempo do meu pai, no tempo do seu pai, enfim, a gente quando começou a carreira, isso era muito, muito, muito dito, né? Olha, é, agradeça estar empregado. Eu tinha um chefe que ele falava isso, eu ficava pé da vida já naquela época. Olha, agradeça que está empregado, vem aí fora, está complicado. Lá atrás, quando eu estava começando. E isso já me incomodava de certa forma, né? E hoje em dia já se tem uma coisa diferente. A empresa agradece a ter os colaboradores que tem muitas vezes. Por quê? Porque são poucos os bons colaboradores que nós temos. Você vai no mercado hoje, olha a dificuldade que todo mundo tem de contratar. Então, contratar os bons, eu tenho que mantê-los energizados e motivados aqui. Agradecer, cara. Se eu perder esse cara aqui, se eu perder esse meu confeiteiro, eu vou ter muito problema, porque ele faz um bolo muito bom. Então, assim, eu preciso motivar e engajar esse cara. Então, são três os fatores aqui que o Daniel Pink traz como motivadores. Primeiro, as pessoas no geral, elas são motivadas pela autonomia. Elas querem controlar a sua própria vida. Então, assim, a gente vê a geração mais nova. Eu estava pesquisando, montando outros roteiros, sempre montando roteiro, montando coisa, montando curso, montando. E a quantidade que tem de vídeos no YouTube, qualquer um de vocês pode testar agora aí, vai lá. Adeus CLT. Coloca lá, Adeus CLT, lá no YouTube, coloca o tanto de gente que tem fazendo vídeo dizendo isso. Olha, adeus CLT, larguei mão, virei Uber, larguei mão, estou agora fazendo outra coisa, larguei mão, estou agora fazendo dropshipping. Ou seja, é um desejo das gerações mais novas, vamos dizer assim, mas é um desejo até não só das mais novas, mas acho que em geral, hoje em dia, ter autonomia. Essa falta de autonomia, por exemplo, que a gente tinha ali atrás, já não é bem vista. Então, assim, a gente tem que ter, as pessoas querem ter controle, né? Já pedem, você vai contratar, as pessoas já pedem que não seja CLT algumas. Pô, não tem como não ser CLT, pô, tá, eu tô com um filho pequeno, ou quero viajar, ou quero fazer alguma coisa. Então as pessoas querem trabalhar, mas elas querem ter a sua vida ao mesmo tempo, querem ter autonomia. Então, autonomia pessoal, autonomia no que fazer também dentro da empresa. Microgestão, esses caras de comando e controle. Olha, faz assim, faz assado, tem que ser assim. Olha, passa às 8, passa uma tarefa às 8h05, você está perguntando, terminou, deu certo, algum problema? Não conseguiu fazer? O que está acontecendo aí? Está desmotivado que ainda não terminou a tarefa? Essa microgestão, a pessoa, pô, né? Não. Então, assim, você está tirando o controle dela, você está tirando a autonomia dela. E autonomia de decisões, né? A gente acabou de falar ali dos problemas que não são Disfunções. problemas, né? Ele chama de disfunções, as disfunções ali da cultura, que é essa falta de responsabilidade, falta assim de, não, eu não sou responsável. As pessoas invertem-se agora. Eu quero ser responsável, tomar decisões e pagar por elas. Então, esta autonomia, olha a inversão que se tem, né? Então, o livro fala muito isso. Se você criar uma cultura onde cada um fica no seu canto, não faz, não pensa muito, só carimba, eu sempre uso essa analogia de carimba esse papel e não pergunta por quê, né? Carimba e põe ali. Então, assim, a pessoa não está tendo autonomia de trabalhar, microgestão em cima, ela não consegue controlar o seu tempo, ela não consegue controlar a sua vida. Então, ela está indo no YouTube assistir os vídeos de adeus ao CLT e saia dessa empresa. Então, provavelmente você vai perder essa pessoa ali na frente. E se Ali na você não frente. perder uma Bom, pessoa que se desmotiva com esse é, ambiente, sinto muito. Só isso que eu posso dizer. Porque essa pessoa que quer é, ser controlada, quer aquela batidinha de pedir a tarefa, dei todas as instruções, não quero que faça diferente, me entregue a tal hora, estou cobrando o comando e controle. Então, esse tipo de gente não vai crescer e fazer a sua empresa crescer. Então, sim. E você sabe que aqui no nosso meio, isso culturalmente aqui no Brasil, a gente é muito acostumado a, cara, não reclame, põe um capataz para cuidar da equipe ali, um supervisor e tudo, façam o que eu quero e não reclame. Então a gente tem culturalmente esse problema, né?
Algumas empresas, a gente pode citar, por exemplo, a Google, ela coloca lá que 20% do seu tempo é para você cuidar de coisas suas pessoais. Olha só, aqui eu moro em Curitiba, né, na Fria Curitiba, estou aqui, a gente tem um Boticário também, que tem, dentro da fábrica, ela tem questões pessoais, tem cabeleireiro, tem manicure, tem médico que vem ali, tem um monte de coisa, que é assim, poxa, você tem que cuidar de você também, não é? Você tem que estar ali, você tem que, né, tudo bem, põe na tua agenda aí que às 10 da manhã você vai fazer cabelo ali, aqui dentro da fábrica mesmo. Olha só que ponto, né, que se chega até esse tipo de coisa. Eu estava numa reunião uma vez, e eu sei disso porque eu estava numa reunião lá, e aí a colega que estava ali falou: pessoal, preciso ir embora, que eu tenho uma outra reunião na sequência, tá? E ela apontou para as unhas, eu não entendi, eu era de fora, e aí ela saiu da reunião correndo, e aí falou: o que, que é? Não entendi. Ela vai fazer manicure, que aqui dentro então, a gente tem essa facilidade. Então, assim, só um exemplo, um pequeno exemplo, tá? Não é de fazer a manicure que o mundo muda. Mas, assim, a empresa tem que entender que as pessoas precisam de autonomia para cuidar das suas vidas. As pessoas têm filhos, as pessoas têm famílias, as pessoas têm saúde para cuidar, as pessoas têm uma série de coisas, elas não estão mais afim de trabalharem cabeça baixa como se fazia lá atrás, né? Assim, burro de carga. E aí alguém diz assim, veste a camisa, hein? Olha ainda, veste a camisa. Então, esse é um fator importante. Um outro fator, segundo fator, depois da autonomia, é a excelência. As pessoas, assim, elas não gostam de trabalhar num lugar que está todo trumbicado, vamos usar uma palavra assim. Os sistemas não funcionam, os computadores são velhos, os chefes são antiquados, os processos são arcaicos, só tem cliente reclamando, o produto vai e volta com defeito do cliente. Quem que quer trabalhar num lugar desse? As pessoas lá atrás, elas se acostumavam a isso por uma questão de necessidade, né? Então vou trabalhar lá, vou fazer o quê? É assim, faz parte. Hoje em dia, essas gerações que estão vindo, elas são gerações que já foram criadas diferente. Então, elas não suportam esse tipo, elas não querem isso. Não faz sentido. Vamos pegar aqui sei lá, um jovem de hierarquia média numa empresa, 30 anos, que veio de uma classe média. Esse cara viveu mais ou menos bem, jogou videogame, teve bicicleta, teve uma vida mais ou menos ajeitada. E quando chega na empresa, ele sente que ele regrediu. Esse é o grande fator que se coloca. Ele sente que não é possível que, né, que é assim aqui. Então, eu chamo isso de janelas quebradas. Pegando aquela teoria de Detroit, né? Vou contar aqui rapidinho, eu já contei tantas vezes em outros lugares, não sei se eu contei aqui, mas vou contar. Que fizeram uma pesquisa e colocaram um carro lá em Detroit abandonado na rua. E o carro ficou lá um mês, dois, ninguém mexeu. Aí eles foram quebrar uma janela daquele carro. Passou 3 dias, todas as outras janelas estavam quebradas. Por quê? Porque quando tem algo ruim, já está quebrado, as outras pessoas passam lá e jogam mais uma pedra, jogam mais um pau, quebra, dá mais uma pancada, tá quebrado mesmo. A empresa é a mesma coisa. Voltando ao que eu estava falando. Não funciona, o sistema não funciona, o processo não funciona, todo mundo antiquado, cliente reclamando, tudo isso, cada coisinha a E mais, que eu vou já me está ferrado matar mesmo, para quem mudar o você e eu para querer mundo, fazer o se é, certo. se é assim mesmo. É isso aí, tá? É isso aí. Né? Então, poxa, não é uma coisinha que deu errado uma vez, todo mundo, pô, deu uma coisinha errada. Eu costumo dizer, né, que todo mundo sabe na sua casa aquela porta que tem um joguinho para fechar, aquela torneira que tem que dar uma voltinha ali para ela poder não gotejar, ou aquela gaveta que tem que dar um tranquinho para ela encaixar. Toda casa tem uma maçaneta, alguma coisa assim. A gente que mora ali está acostumado, a gente sabe aonde estão esses joguinhos. Mas quando chega uma visita na sua casa, vai puxar uma porta ali, sai na maçaneta na mão. Não arrumei essa maçaneta ainda. Você está acostumado, está 5 anos com aquilo lá para ser arrumado. Mas a pessoa chegou e não sabe. É a mesma coisa numa empresa. Todo mundo se acostumou com aquilo, com aquele bode fedido na sala. Se acostumou com o sistema que não fala, acostumou com o processo que é arcaico, acostumou com o cliente reclamar. O cliente reclamar é só mais um reclamando.
né? E aí se acostumou, ou seja, o bode nem fede mais, o bode já tá todo mundo acostumado com o cheiro, e aí a gente não quer. Então, isto é um fator de desmotivação. As pessoas querem trabalhar no lugar que elas vão aprender alguma coisa boa, que elas vão poder fazer uma carreira, que elas vão poder aumentar suas habilidades. Então, elas estão sempre procurando isso. Elas estão sempre, às vezes elas saem da sua empresa, vão para uma outra empresa, não é porque estão pagando mais, é porque ali ela vai aprender uma coisa nova, porque ali ela vai trabalhar com uma coisa diferente, ali eles estão implantando uma inovação, um novo tipo de produto, ali eles estão tentando mudar o mundo, ali eles estão tentando levar o homem para a marcha, tentando fazer um carro elétrico, tentando fazer alguma coisa que a empresa anterior não faz. A empresa anterior está lá, tentando bater nota fiscal com estoque e fazer As conferência pessoas ainda querem e não evoluir, né, consegue Vini? É chegar isso, em elas lugar nenhum. precisam ter perspectiva, ter olhar aqui, ó, daqui 3 meses eu vou saber tais coisas que eu não sabia. E está em constante evolução. Ninguém mais hoje em dia quer ficar ali. O Vini sempre fala do carimbo, carimbando o cheque. Ninguém mais quer esse trabalho repetitivo. Isso, põe um robô, faz uma automação de processo e resolve. As pessoas querem usar o seu intelecto, elas querem usar essa massa crítica, elas querem poder evoluir no dia a dia delas e saber que estão desenvolvendo novas habilidades e que isso vai ajudar no crescimento delas. Então, não tem mais hoje em dia de faz assim e síndrome de Gabriela não cabe mais nos dias de hoje dentro das organizações, né, Vini? E agradeço por estar empregado aqui e o salário está caindo todo dia. Ninguém está, assim, claro, né? Ninguém, a gente generaliza, obviamente, né? Mas em termos gerais, as pessoas não querem. Trabalhamos muitos anos com tecnologia, a gente perde pessoas, às vezes nem é só salário, só porque ele vai trabalhar com uma tecnologia mais nova, Uhum. com um sistema que dá menos pau, ele vai trabalhar não é? Olha, putz, aqui eu não aguento só ficar resolvendo BO. Eu vou trabalhar lá, estou começando um negócio novo, os caras receberam um aporte, vão criar algo novo. Então, assim, as empresas elas têm que se remodelar para dar essa excelência, esse algo bom, esse aprendizado constante, porque a empresa que fica parada, Isso. as pessoas vão evoluindo, elas vão embora. Antigamente as pessoas ficavam paradas com a empresa. Aí hoje não, as pessoas vão para Porque é outra um pouco empresa. do que tu disse, Ponto, né? simples assim. Os nossos pais, meu avô, o primeiro trabalho dele foi numa cerâmica e lá ele se aposentou. Então ele trabalhou a vida inteira. Meu pai, que eu comentei esses dias, meu pai ficou 27 anos dentro de uma mesma empresa, se aposentou e quando ele resolveu voltar a trabalhar como PJ, ele voltou para a mesma empresa. Porque aquilo a gente foi assim, não precisa ir muito atrás. Os pais se sentiam orgulhosos quando seus filhos iam trabalhar na empresa, os filhos estudavam para fazer aquilo que o pai fez. Então era uma continuidade, uma coisa. E hoje em dia não tem mais disso, né, Vini? Hoje em dia as pessoas. Concurso do Banco do Brasil para ficar o resto da vida fazendo a mesma coisa, né? Isso aqui já foi assim o top do top do top. Ainda é, pode ser concursado para algumas carreiras, ainda é. Mas assim, tem muita gente que não quer nem estar preso numa carreira estável pública, não quer nem estar preso numa carreira CLT numa empresa. Tem os nômades digitais, as pessoas que querem, não, eu quero aprender várias coisas, né? Tá mudando. É só, como eu falei, pega uma foto de antigamente, olha e você vai ver que aquele povo naquela foto que estava contigo ali não são mais iguais aos que tem hoje. Não pensam mais iguais aos que nós temos hoje. É o que eu faço exercício de ver a novela, alguns capítulos, só para comparar, né, para ver pô, como é que era, como é que tá, né, como é que era, porque faz parte do exercício para a gente poder ver a diferença. São 37 anos entre o primeiro episódio, a primeira versão e a versão atual que está passando, e é bem destacado a diferença das empresas, a diferença do jeito das pessoas. Então, quem puder fazer isso na Globoplay, vai lá, assista os dois, um ou dois capítulos ali, você já vai ver a diferença, como o mundo muda, e mudou bastante. Então, as pessoas mudaram. E, por fim, Andréia, o terceiro fator de motivação que muito líder ignora, que é o propósito.
Tem muita gente que não quer simplesmente trabalhar em alguma coisa. Ela quer, não quer simplesmente produzir um produto ou entregar alguma coisa. Ela quer fazer algo que mude o mundo. Ah, Vini, aí agora você viajou. O autor do livro viajou com esse negócio de propósito, tal. Quem é que vai mudar o mundo? Ok. A gente muda para pior o mundo nas empresas, né? Tem empresa que ela faz para pior algumas coisas. Então tem muita gente, isso vem crescendo, que assim, poxa, eu não vou trabalhar na empresa que, sei lá, maltrata as mulheres aqui do bairro. Pô, todo mundo que vai lá, elas são maltratadas. Ou que não é uma empresa que tem uma integração ali entre a diversidade, uma empresa diversa. Ou que suja o rio, ou que, sei lá, que suja a rua, ou que, ou seja, tem gente já que escolhe não trabalhar nesse tipo de coisa. Antigamente era tão normal uma empresa ser corrupta. Eu lembro do começo da minha carreira que se falava abertamente algumas coisas que hoje a gente abomina só de se falar, mas que era muito mais aberto. Não, o cara vai vir aí e tal, o fiscal vai vir, não sei o que vai acontecer. Enfim, não vou entrar em detalhes, mas quem já passou por muitas empresas, quem já passou por muitas situações, a gente já viu coisas que hoje a gente não aceita mais. Né? Hoje, mas tem líder da velha guarda que ainda acha que o mundo é aquele e que às vezes expõe isso, as pessoas vão embora da empresa. Cara, não tenho estômago para isso aqui, não é para mim. Então, assim, aí vem toda esta aura ESG, né? Environment, Social and Governance, né? Então, governance aí, que eu falo de corrupção, meio ambiente e as questões sociais. Não é sobre abraçar árvores. Não é que, mas isso aí Vini, aqui ninguém faz o L. Não estou falando sobre fazer L ou fazer pistolinha, não é sobre isso. É sobre as pessoas serem diferentes. Não é uma questão política aqui. É uma questão das pessoas serem mais conscientes para algumas coisas. Né? Não tenho interesse nenhum aqui de trazer um debate político, mas que às vezes tem algumas pessoas mais velha guarda. Não, aqui é diferente, aqui o pau tora. Se o pau torar, vai ficar sozinho. Vai ficar sozinho. As pessoas não se motivam mais com isso. Né? Não se motivam mais, em grande parte, né? Claro, tem pessoas para tudo nesse mundo. Mas isso vem acontecendo. Andréia, no pós-pandemia, teve um fenômeno nos Estados Unidos chamado o Great Resignation. Em um ano, 14 milhões de pessoas abaixo de 30 anos pediram as contas dos seus trabalhos, sem nem ter um outro emprego. Como assim? Os Estados Unidos estava tentando achar de operador de caixa a engenheiro. Por quê? Pesquisas feitas. Não Isso gosto da aí. As cultura, não pessoas, gosto do meu tem líder. pesquisas que falam que as pessoas não pedem demissão da empresa. Por vezes elas até gostam da empresa, dos colegas de trabalho. Elas pedem demissão da liderança. E é isso, né? É cultura, é propósito, é um ambiente saudável. Então, isso tem ficado cada vez mais forte, né? Das pessoas, elas simplesmente não querem mais. A gente tem um grupo muito grande, eu acompanho algumas pessoas aí, humoristas falando de CLT, então o pessoal tem detonado muito essa questão de CLT, esse movimento de algumas empresas de voltar para o escritório, então tem uma linha aí que também detona isso. A gente vai achar, tudo a gente vai achar quem concorda e quem discorda, né, Vini? Tu falou do Sim, L e da Arminha aí, são os extremos. Mas a liderança, cabe à liderança sim, entender qual é a cultura que aquela empresa precisa ter para atrair os bons funcionários, os bons colaboradores. Porque é isso, né? É isso. exato. A gente precisa de gente. A empresa não consegue chegar onde quer chegar. O Vini falou lá no começo, né? As pessoas crescem e vão fazer a sua empresa crescer. Então a gente precisa de gente. E quando a gente está falando de gente boa, essas pessoas elas já estão muito mais seletivas. Eu vou usar esse termo. Estão muito mais seletivas. Então elas querem trabalhar num ambiente diverso. E quando eu falo diverso, não é só da diversidade étnica
opção sexual, não é só disso, é diversidade de pensamentos, e respeito a essa diversidade de pensamento, que isso é o que vai fazer a sua empresa crescer e trazer ideias que são mais condizentes com o que o mercado está esperando. Então, isso cada vez mais a É. gente tem que pensar nessa diversidade de pensar, porque se a gente continua com tempos modernos, vai, faz, sempre repetitivo, sem ninguém questionar aquilo, isso não agrega, não vai te ajudar a crescer. 1900 e bolinha, Charlie Chaplin já estava questionando Isso esse aí. tipo de coisa, já estava satirizando, né? Aquele filme é uma sátira ao que se criava, né? Aquele Fordismo daquela época foi bom para aquela época, fazia sentido naquela época, claro, já tinha sátiras a esse modelo, fazia sentido. Nós estamos num mundo tão diferente, num mundo tão diverso, num mundo que as pessoas têm várias coisas, que é até bobo a gente ficar aqui, como eu trouxe aqui os espectros, eu sou desse lado, eu sou daquele outro lado. Tem tantos tons de cinza no meio aqui, tem pelo menos uns 50, né, Andréia? Entre o branco e o preto, tem pelo menos uns 50 aqui no meio, que, como você falou, faz parte, né? Às vezes, a gente juntar tudo isso. Uma equipe energizada precisa disso, precisa de pessoas que tenham olhares diferentes, senão a gente vai ficar muito enviesado. Mais uma vez, não estou falando de política, nada disso, tá? Às vezes a gente entra isso aqui e fica meio fazendo esse disclaimer. Mas a ideia é a gente ter uma equipe que possa ser quem ela é, que possa almejar e desejar as coisas que elas desejam. Hoje em dia, as pessoas não são as mesmas pessoas lá de trás. Então não adianta de ficar assim, essa geração de hoje, esses caras são assim, ninguém presta, ninguém vai. São diferentes. São diferentes. Para algumas coisas podem ser piores, podem ser não é piores, podem ser diferentes, com resultados diferentes, mas para outras coisas podem ser diferentes, com resultados até melhores do que se tinha, né? Então, É, é esse é um isso, grande né? desafio da É um mundo liderança, né? diferente. Porque a gente está num momento que temos 3 gerações distintas trabalhando dentro das organizações. E se o líder não estiver preparado, ficar achando que quem está chegando mais novinho aí, que tem uma ótica diferente, uma perspectiva diferente de olhar para o mundo, que ele está errado, está ferrado. Por quê? Porque quem está entrando é a força de trabalho que está chegando. Então, você precisa entender que essa diferença é saudável. Essas perspectivas, esses prismas diferentes, dessas diferentes gerações, você conseguir combinar tudo isso vai trazer um diferencial gigantesco para a sua empresa. Porque, de novo, estamos falando de uma Com diversidade de certeza. pensar. E se a gente consegue, se a liderança consegue combinar essas coisas em prol de um resultado maior, ela vai chegar em outros níveis que ela não faz ideia. Eu tenho escutado, você falou em 3, eu escutei 6 gerações. Empresa que tem um CEO de 80 anos e tem um Sim, estagiário de 18 do outro lado. sim, isso cada Olha vez só, cada né? vez Deve ter vai assim ficar esses maior isso, extremos. né? Porque a gente está envelhecendo, mas a gente continua produtivo, mesmo com mais idade. E essa galera, 18 anos, eu acho que não é uma idade que a galera está querendo trabalhar ainda, mas às vezes acontece. É porque hoje em dia, na minha época, não era assim, Vini. Mas hoje em dia faz a faculdade, às vezes faz a pós-graduação, para aí sim começar a procurar um trabalho, né? Porque até pela dinâmica Sim. da própria graduação, né? No meu tempo, eu não tinha muita opção, né? Tinha que trabalhar para poder pagar a graduação. Hoje em dia, por força da nossa situação econômica, os pais conseguem pagar uma graduação para os filhos sem que eles precisem. Mudou, O mundo mudou, é né? isso, Felizmente ele mudou algumas coisas para pior, é outras para isso. melhor, mas ele vai mudando. O fato é que ele muda, a única Sim, certeza é que ele vai mudando, né? O nosso tempo é todo esse tempo e a gente tem que se adaptar. Nossa, olha só, são duas pessoas aqui que já vivenciaram bastante coisa no mercado e a gente segue aprendendo a aprender coisas. É, tem um episódio excelente aqui, vou falar dois, né? Um que a Andrea conta aqui como é que foi a graduação dela, que ela conta como é que foi toda a jornada dela ali atrás, então procure, vou deixar aqui num cardzinho para vocês verem. E o segundo tem um outro que é da mentalidade de crescimento.
né, estar aberto a estar crescendo, aprendendo coisas. O mundo não está pronto. Se você está aberto ainda a aprender coisas, a modificar, a aceitar, isso demonstra que você tem a mentalidade de crescimento, é a mentalidade que mais evolui, que traz mais sucesso. Então tem um episódio que a gente fala muito disso, lá do livro da doutora Carol, lá, que é o Mentalidade. Então, se você não... Eu não gosto das pessoas que são diferentes, eu não gosto de caras que vêm aqui trabalhar comigo de cabelo diferente, e que falam de coisas diferentes, e que fazem um símbolo diferente do que eu gosto de fazer. Cara, cabeça fechada, né? Ah, eu sou mesmo. Ótimo, você pode ser, e ninguém vai dizer que você tem que ser diferente, só que, né, você vai ter algumas coisas que podem não dar tão certo assim, com a evolução do mundo, e tá tudo certo, tá tudo bem, e a gente vai andando, É é, isso. assim caminha a humanidade, E eu como gosto diria quando você Lulu fala que o Santos. mundo não está acabado, não. A gente vem escrevendo novas histórias todos os dias, né? Então, e essa evolução constante, e é isso, É, né? A gente precisa estar preparado para isso, para entender rapidamente. Quanto mais rápido a gente percebe para onde o mundo está indo, e a gente, quanto mais preparado a gente tiver para responder aquilo, a gente está muito à frente do restante. Então, é essa mentalidade que a gente tem que ter, né? isso. É É isso. preciso desaprender coisas para aprender coisas novas o tempo todo. O que a gente está falando aqui agora, da versão 3.0, daqui um tempinho está saindo a 4.0 isso daqui, e vão ser outras coisas. E não é porque o cara está inventando moda, não é porque as disfunções ali ele inventou. Ele está olhando para o mercado, está colocando aqui, mas isso vai mudar daqui a pouco. Isso aqui não está escrito na pedra. Né? Isso aqui é só imprimir uma versão 4.0, vão vir novos motivadores daqui a pouco. Né? O seu netinho aí, seu lindo, né? O Matheus, quando ele estiver aí trabalhando, o mundo já vai estar na versão 5.0 dos fatores motivacionais para ele, né? Ele vai ter uma outra visão de mundo, são outros Sim. os desafios que eles vão ter lá na época. Nós estamos começando uma jornada de IA hoje em dia, imagina como vai ser isso daqui 10, 15, 20 anos. São outros desafios. Então a gente tem que desaprender o que a gente aprendeu lá atrás, aprendeu hoje, e reaprender alguma coisa ali na frente para poder Mas continuar relevantes no mercado. Na verdade, a gente não fica para trás, a gente simplesmente fica é parado. isso aí, As o coisas mundo que que vão para evolui. frente. Se a gente não tiver preparado. E tu falou aí do Matheus, no sábado, ele estava comigo, daí ele me perguntou, vovó, quando que eu vou poder construir casas? Porque ele disse que ele vai ser construtor de casas e médico. Quando eu vou poder construir casas? Eu falei, ih, cara, tu tem que estudar isso, tem que fazer isso, 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 isso. Mas por que que precisa tudo isso? Daí ele pensou com ele, porque eu preciso aprender a fazer continhas diferentes das continhas que eu sei fazer hoje, para que eu possa construir a casa e a casa fique de Nossa, pé. Falei, aí, é ó, tá isso vendo? aí, é isso aí. Né? Então é isso, né? A gente tem que estar Uau, sempre preparado e olhando para frente e se preparando para as novas oportunidades que a gente nem sabe quais são. A gente não sabe o que vai acontecer daqui sim, sim. um ano, a gente não sabe, mas a gente tem que estar sempre se antecipando o máximo possível para estar pronto para isso. E não ser repelente, né? A gente, às vezes, tem pessoas que são repelentes às mudanças. As mudanças estão aí. Você tem como a gente ser contra a IA? Ela está aí. Tem como, né? Eu lembro do tempo, eu não vou comprar nada pela internet. Quando surgiu a internet, Uhum, tinha pessoas, uhum. eu não confio, eu não vou comprar pela internet, não vou fazer nada pela internet. Ok, É passaram-se 20 escolha, anos, né? não E tem outra assim, o pessoal saída. fala, não, o chat GPT ele fica É, consumindo os dados da gente, daí é público, torna público. Eu falei, gente, mais público do que os seus dados são por causa do WhatsApp, por causa do Instagram, por causa. é, É, vou trazer de novo. Minha filha só me mandou uma mensagem assim: mãe, comprei sim, um sim. conjunto de canetinhas novas para o Matheus, que o Matheus gosta muito de pintar. Eu entrei no Instagram, o que que veio para mim? E ela só escreveu. O que que veio para mim? Então, É isso, é isso. Então a é o gente mundo tem que de estar hoje, é o entendendo esse mundo. dinamismo das coisas e estar preparado, porque as coisas. A única certeza que a gente tem é que tudo Sim, vai sim. estar diferente. Exato. E dessa diferença toda, enfim, as pessoas não gostam das disfunções que a gente falou aqui no começo. Quando se dá aquilo, as pessoas não gostam,
a empresa não se beneficia com aquilo, o cliente muito menos, provavelmente vai bater no cliente isso. Os fatores que motivam as pessoas são importantes, o líder está atento a elas para poder manter uma equipe que esteja a fim de estar ali, que esteja a fim de fazer aquele propósito, entregar aquele valor, fazer tudo aquilo acontecer. E as pessoas vão e vêm, porque elas são muito mais dinâmicas, né? Eu já tive colaboradores que falaram, eu vou passar um ano na Bahia, depois eu volto, eu vou passar, né? O cara assim, cara, eu vou casar, eu vou ficar um ano com a minha mulher, andando de Kombi, não sei aonde. Cara, tem de tudo. As pessoas, elas são assim hoje em dia, elas vão querer. Elas vão, elas voltam e elas vão ficar mais tempo aonde for bom para elas, aonde fizer sentido para elas. Os que estão trabalhando por necessidade, aquele que você fala, agradeça que eu te dei emprego, talvez esses não sejam os casos que vão te levar para cima. Eles vão trabalhar, vão entregar para você ali, mas aquele beabazinho. Os que vão fazer você crescer, os que vão fazer a sua empresa virar o jogo, esses estão escolhendo aonde vão trabalhar, esses estão escolhendo aonde é bom, aonde energiza ele, aonde é bom para a carreira dele, e eles vão, eles vêm. Eu gosto da metáfora, eles vão e vêm como se fossem borboletas que acham um jardim mais florido, elas ficam mais tempo ali, aquelas flores caem, elas vão para um outro jardim, as borboletas vão escolhendo aonde elas querem estar, né? É impossível de colocar uma borboleta numa gaiola, elas morrem rapidinho, Isso então aí. não tente Então, fazer isso, né? a liderança precisa preparar esse ambiente, manter o jardim bonito para que a gente tenha as borboletas mais belas, né? E que a gente possa ter um ambiente que Pois é. vai ser mola propulsora da organização, né? Tudo isso para resultado, né? Não é sobre abraçar a árvore, não é sobre a gente só ficar aqui, é tudo isso que a gente está falando para ter equipes que entreguem melhor, para que a gente possa dar resultado. Cultura é tudo hoje em dia, tudo. Quando a gente fala de processo, fala, puta, mas e a cultura? Você fala de sistema, mas e a cultura? Você fala de venda, mas e a cultura? Você fala de experiência do cliente, Sempre, mas e a cultura? Tudo volta para a cultura. Quem não está sempre quem não lembrando tá que a ligando para cultura isso está são os perdendo nossos tempo. comportamentos. Então não adianta nada eu mudar processo se eu tenho uma cultura que abandona processo, que não respeita. Não, não adianta. Se não tiver uma cultura, se não tiver essa base, com os valores claros, nenhum movimento, ou qualquer movimento que eu venha fazer, seja de melhoria, seja de implantação de um sistema novo, ele vai ser muito mais sofrido. Então, a cultura é a base de tudo. E a gente vem falando bastante Sim. sobre essa questão da cultura e precisamos trazer mais temas com relação a isso, né, Vini? Sempre linkando com as coisas todas, né? Linkando ó, processo, cultura, sempre, né? No final das contas, são pessoas que estão ali, que estão trabalhando, né? A cultura é esse molho que faz cada empresa ser diferente e o tempero desse molho são as pessoas, cada um coloca o seu temperinho ali dentro. Então a gente precisa entender a função do líder, estar de olho para isso e ele não ser um tempero ruim. Ele não ser o cara que vai botar o gosto ruim no molho, ele tem que botar o gosto melhor do molho, é o dele, né? É o ingrediente mais especial. E aí ele vai corrigindo os outros que estão fora daquilo. Acho que é isso, né, Acho que é Vini? isso, né, Andréia? Falamos aqui bastante, 2 dicas. Vou deixar aqui embaixo o link para vocês comprarem esses livros na Amazon com um link nosso. Faz tempo que eu não fazia isso. Eu fazia isso muito no começo. Tem vários episódios para trás, a gente fazia bastante dica de leitura aqui. Enfim, os 2 livros são excelentes leituras para você, líder. Isso aí, não. Por hoje eu Isso, acho que é Andréia, isso, mais né, alguma Vini? coisa? Não, não é isto. Aproveita e se inscreve no nosso canal. Se você chegou até aqui, deixa um likezinho, pega isso daqui, manda aquela dica que eu falei, manda para alguém, mas não fala que é para ele, não. Fala assim, olha, ajuda meus amigos aqui, ó, de um canal que eu acompanho, dá um like lá, vai que ele assiste aqui, escuta o que nós falamos aqui. Aquele líder antiquado que você conhece ali, aquele teu chefe que a coisa não anda muito bem, manda para ele lá essa É dicasinha. isso aí. Ok? Mas não fala que foi eu que disse, não, tá? É um segredinho nosso aqui, tá? Não vou ficar sabendo É isso que eu dei aí, essa Vini. dica, não. É isso. Ok. Andréia, mais uma vez, muito obrigado por esse Até a papo. Pessoal de próxima. casa, Tchau, tchau. até a próxima. Semana que vem tem mais. Tchau.